O governo do Ceará inaugurou 2 obras e autorizou novas ações no município de Barro, com a presença da governadora. Na ocasião, foram entregues a urbanização do Santuário da Divina Misericórdia. Vice-prefeito Albano Severo. E também dizer que estamos muito felizes por receber pela primeira vez em nosso mandato a nossa querida governadora Isolda Sela, com o cumprimento de todas as mulheres e crianças aqui presentes. Querida governadora, é uma honra tê-la pela primeira vez como governadora aqui na nossa cidade. Nesse momento festivo em que devemos entregar aqui para a nossa cidade a revitalização do Santuário da Divina Misericórdia e também da primeira areninha da nossa querida cidade do Barro. Areninha esta que antes mesmo de ser entregue pela nossa querida governadora, já foi entregue pelo nosso querido secretário de Obras, para que o nosso município não perdesse um projeto tão importante que há muito tempo vinha em andamento, que é o projeto Esporte em 3 Tempos. Esse projeto estava para ser perdido porque não tínhamos uma única areninha ainda, governadora, em funcionamento aqui na nossa cidade. Então queremos agradecer de coração a entrega dessas 2 obras e dizer que ainda temos mais 2 obras em andamento de importância fundamental para a nossa cidade, que ainda não estão prontas, mas são do governo do estado e que brevemente estará pronta para ser inaugurada, que é o projeto Sinalize 2 e a inauguração da nossa querida rodovia Firmino Tavares. Com uma pessoa de responsabilidade, como sempre foi, uma pessoa sensível, nos recebeu e recebeu as demandas que levamos, principalmente algumas áreas prioritárias. Todas são prioritárias, mas algumas são mais. Como levei a demanda dos ônibus escolares, a senhora bem lembra disso. Passamos por uma tragédia há bem pouco tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, onde perdemos algumas das poucas unidades que vinham servindo às nossas crianças, aos nossos estudantes. Um terrível incêndio que levou da gente 4 ou 5 unidades dos ônibus escolares da nossa frota, já tão sofrida, e hoje ainda mais. Então, resquícios de gestões anteriores atingem o nosso presente de hoje. Então não é olhando para trás, porque enquanto eu me lembrar de cada centavo deixado em dívidas para essa gestão, irei olhar para trás sim, para não cometer os mesmos erros no futuro. Eu sempre disse que não vim aqui para brincar de fazer política. Eu vim aqui para fazer uma gestão de responsabilidade na nossa cidade. E é por isso, governadora, é por isso, deputado Aldir Mota, que venho aqui, em nome da população da minha cidade, pedir socorro. Socorram a nossa cidade. Porque nós não estamos no momento ainda de fazer uma boa administração. O Barro precisa ser reconstruído. Se a gente tivesse pego uma cidade que tivesse pelo menos de começar do zero, seria muito bom. Mas pegamos uma cidade com 6 milhões de dívidas. Isso inviabiliza qualquer início de gestão de qualquer cidade do porte da nossa cidade. No calque, governadora, poucas pessoas sabem disso, mas para quem é gestor e legislador sabe muito bem o que é isso. Pegamos a cidade com 12 pendências no calque. Hoje resta apenas uma. Estamos deixando a nossa equipe de responsabilidade competente, está deixando o município limpo, o município apto para fazer convênio e pactuar com o Estado de União. Então é assim, com muita responsabilidade, com muita coragem, com muita determinação, que viemos aqui de peito aberto e cara limpa, chamar a responsabilidade para si e fazer a gestão que o Barro merece. Não é em 5 meses, e nunca será em 5 meses que se reconstrói uma cidade como essa, como nós pegamos. Mas é a cidade que nós amamos, é a cidade que nós nascemos, é a cidade pela qual nós trabalhamos, e é a cidade que nos deu a quantidade de quase 7 mil votos para gerir com responsabilidade e confiança. Então, deputado Aldir Mota, governadora, autoridades aqui presentes,
nos socorram. A cidade do Barro precisa de um olhar diferenciado. Nós precisamos, não estou aqui apenas somente para agradecer. Agradecer sim, é o papel fundamental de hoje. Mas estou aqui também para pedir. Poderia aqui passar a tarde pedindo, governador, que ainda assim seria pouco tempo para as demandas que o nosso município precisa. Mas aqui, levo aqui algumas demandas especiais e prioritárias. Governadora, educadora, olhe para as nossas crianças. As nossas crianças precisam de um transporte escolar digno. Nós não temos. Olhe para a nossa segurança. Nós precisamos de um raio aqui na nossa cidade. Precisamos mais segurança. Precisamos de mais saúde. Precisamos de uma base do SAMU aqui. Muitas vidas seriam salvas se tivesse uma unidade do SAMU. Poderia levar outras demandas de infraestrutura, mas essas são prioridades. Há quem diga ainda que a gente não fez nada pela educação, pela saúde, pela infraestrutura, mas são os mesmos que não olharam para os 20 anos de atraso que deixaram a nossa cidade. Em apenas 2 meses, governador, já conseguimos entregar a reforma de 5 escolas. Não reformamos todas porque não houve tempo e não houve verba para isso, mas com recursos próprios já entregamos 5 escolas antes mesmo de começarem as aulas dos nossos alunos. Estamos conseguindo fazer a pavimentação de um sonho histórico aqui na nossa cidade, que é a famosa Rua da Lama, que está sendo pavimentada com recurso próprio. Temos aqui o nosso deputado Aldir Mota, que destinou, desde o primeiro dia do nosso mandato, uma verba que agora foi pactuada e foi colocada limite, para a aquisição de 3 ambulâncias, que acredito que daqui para julho estará servindo a nossa população. Obrigado, Aldir. Obrigado, governador. Obrigado, autoridades. São de pessoas assim, comprometidas, competentes, que a gente precisa para trabalhar, para darmos as mãos e colocar o Barro no verdadeiro trilho do desenvolvimento. Mudar um pouco de assunto, queria agora falar um pouco de política. Falamos de administração. Quero aqui justificar a ausência do nosso futuro deputado federal, Eunício Oliveira, com quem falei ontem. Ele esteve aqui no sábado passado e me disse: justifique a minha ausência, estou em Brasília, estou um pouco enfermo, estou gripado, fiz o teste de Covid, mas deu negativo, segundo ele, né? Tudo bem. Então, assim, que Deus restabeleça a saúde do nosso futuro deputado. E dizer, governadora, independente de política, o Barro é uma cidade de Pede Socorro, e eu, como membro do MDB, quero aqui realçar a sua competência, a sua fidelidade e a sua lealdade ao ex-governador Camilo Santana, que foi um dos maiores governadores que o Estado já teve. E é baseado nisso, é baseado em todas essas características que já lhe disse, e é baseado na confiança e na amizade e na confiança que o ex-senador Eunício Oliveira tem na senhora. Falo aqui em nome dele. Se a senhora for a escolhida que assim esperamos para gerir o nosso estado por mais 4 anos, o MDB estará lhe apoiando, e nós, como gestor e gestores dos municípios do MDB, iremos, sem exceção, acompanhar a orientação da Executiva Estadual. Se assim for, terá nosso apoio. E eu quero dizer a vocês, muito obrigado a cada um que esteve aqui, a cada representante do Estado, a cada um de vocês que deslocaram das suas casas e vieram aqui para nos escutar. Estamos aqui, prontos, firmes e fortes para trabalhar por cada um de vocês por muito e muito tempo. Muito obrigado. Boa tarde. Muito boa tarde, uma alegria para mim aqui já nesse final de tarde, aqui nesse cenário bonito, né, de Barro, dessa região do Cariri, uma região tão bonita, tão rica, de tanto potencial, que sempre nos estimula e inclusive a procurar trabalhar sempre, trabalhar mais, né, para
contribuir com os benefícios que fazem a vida das pessoas melhorar em todas as áreas. E hoje vou conversar um pouquinho sobre isso, inclusive sobre o que nós viemos fazer aqui. Mas, em primeiro lugar, eu quero fazer um primeiro registro de agradecimento, porque nós não fazemos nada sozinhos. E como falou aqui o prefeito Jorge, a quem eu quero já agradecer a parceria, porque tudo que a gente faz com um sentido de responsabilidade, né, no caso entre o governo e o município, funciona melhor. Uma areninha dessa, por exemplo, que ela é entregue, o governo garante o recurso para a construção e para o projeto, mas o município tem uma participação muito importante, né, de cuidar bem, de monitorar, de fazer o acompanhamento. Dessa forma a gente tem muito mais segurança de que o equipamento vai servir por muitos e muitos tempos para a sua melhor utilidade. É um exemplo entre outras tantas coisas, Jorge. Por isso eu quero lhe agradecer, dizer que estamos nesse compromisso de seguir com as parcerias. Com certeza eu compreendo a condição e os desafios que você, com certeza, está enfrentando nesses seus primeiros meses. E nada acontece num passe de mágica. Fazer as coisas na administração pública dá trabalho. Precisa de empenho, de planejamento, de foco, de objetivo e precisa de recurso. Porque não é só ali às vezes, o nosso sentimento de querer fazer qualquer coisa que vai resolver, não. Então, tem tudo isso, né, que eu vi também você expressar aqui nas suas palavras, mas é essa luta, como se diz, olhando para frente, para a gente poder trabalhar com muita esperança e com muita motivação. Mas também agradecer aqui a Carol, que é a primeira dama aí, que com certeza ajuda aí na área social, da assistência, né, Carol? Você está ajudando a gestão, o vice-prefeito, Albano Severo, e a todas e todos que fazem a administração aqui do município de Barra. Outro registro importante sobre isso, a importância, né, de que a gente não faz nada sozinho, eu quero fazer o registro aqui do time do governo do Estado, que está aqui representado exatamente pelas obras, pelas ações que estão hoje sendo entregues e também comprometidas com a ordem de serviço. E eu falo aqui do secretário, do superintendente das obras públicas, que é o Quintino Vieira, que aqui falou, que trabalha muito para que essas ações, como essa urbanização aqui no entorno do santuário e a areninha, porque a responsabilidade da construção é da equipe dele, e outras, a ordem de serviço da delegacia também, e outras tantas obras, porque é para a estrada que já está próxima também de ser entregue para as cunhas, né? Cuncas, já no limite da Paraíba. Eu sei que é uma estrada importante, muito importante que ela esteja numa boa condição para bem servir aqui a vocês e aos que transitam por essa região. Então, muito obrigada, Quintino, e essa tem sido um esforço permanente do governo. Nosso querido governador Camilo Santana, para quem eu quero pedir uma salva de palmas para vocês, e agradecer sempre, né, todo o empenho, toda a dedicação dele ao longo desses 7 anos e 3 meses que liderou o governo, e seguindo com o meu compromisso, com a minha responsabilidade, né, para que nós possamos continuar fazendo as entregas que estão no nosso compromisso, que estão no nosso planejamento, e outras, né, que sejam possíveis de serem iniciadas. Nós sabemos que esse é um ano eleitoral, é o último ano de uma gestão que tem algumas regras, que tem algumas contenções pela legislação, mas o trabalho segue firme. E exatamente porque essas obras e essas urbanizações, por exemplo, elas organizam
o ambiente, elas dão mais dignidade, elas favorecem, né, todo um espaço público que passa a ser mais valorizado, e são coisas importantes para o município e para os que aqui chegam. Eu quero também registrar e agradecer o secretário Rogério Pinheiro, que é o secretário de Esporte e Juventude. É ele que coordena diretamente essa política de esporte, né, fortemente, entre outras ações também para a juventude, mas o esporte é muito importante. Por que o governo tem esse compromisso de distribuir essas areninhas neste meio de Ceará todo? Porque é muito importante para as crianças, para os jovens, para os adultos também, mas especialmente criança e jovem, que precisa canalizar bem a energia dele, e o esporte, ter equipamentos bem organizados, né, bem decentes, bem adequados de esporte, faz toda a diferença. O prefeito estava falando, quase perderam o esporte em 3 tempos, porque não havia um espaço adequado para que se desenvolvessem as ações de escolinhas e tudo isso, que é super importante para a meninada, nós sabemos muito bem disso. Eu sei que essa responsabilidade não é só da Secretaria de Segurança nem da Polícia Civil, porque essas questões relacionadas à violência, ao enfrentamento da violência, envolve diretamente o Poder Judiciário, né, os juízes, envolve também o Ministério Público, a Defensoria, todos têm o seu papel de responsabilidade. Mas nós estamos, né, responsáveis do governo, fazendo da melhor maneira a parte que nos cabe. Mesmo sabendo que grande parte desse problema grave, gravíssimo que nós enfrentamos no nosso país com relação à violência, tem relação com as drogas. São motivados, são gerados pelo tráfico de drogas, que é um verdadeiro mal, uma verdadeira peste que assola, que afeta a sociedade brasileira. Então, é verdade que esse problema, ele é da responsabilidade direta do governo federal. Pela nossa Constituição, quem é responsável, quem tem a competência para o enfrentamento do tráfico de drogas é o governo federal. E nós não temos tido, ao longo desses anos, uma atitude de devida atenção, de devida força, de devido sentido de compromisso com isso da parte do governo federal. Nós não temos tido, não temos mesmo. E isso, claro, gera para estados e municípios muito mais problemas. Mas nós não ficamos só nos queixando disso, não. Nós constatamos, nós sabemos que isso é uma realidade, mas nós trabalhamos, né, dia e noite, com a dedicação desse grande contingente de profissionais, né, tantos deles valorosos, que estão ali defendendo a população, dedicando as suas vidas, arriscando as suas vidas muitas vezes, né, nessas ações que são, todos nós sabemos, assim, da maior sensibilidade. Então nós trabalhamos seriamente com a melhoria das condições de trabalho dos profissionais. Aqui foi citado pelo secretário, foi citado também pelo doutor Sérgio, o incremento na melhoria das estruturas, na melhoria do armamento, de uniforme, de viaturas, de insumos de inteligência para melhorar a condição de enfrentamento e também de pessoal. Porque não adianta, e aqui, prefeito, já registrando, né, o seu pedido, por exemplo, a implantação de um raio aqui. Nós estamos com uma programação de implantação das equipes de raio pela população, né, fazendo um corte. É preciso ter critério, para também não ficar aquela ideia de que eu coloco aqui, não coloco ali, coloco aqui porque é mais meu amigo, esse aqui me apoia, esse aqui não dá para trabalhar assim. A gente precisa ter critério sempre nas ações. Então, o critério é da população. Mas eu vejo, né, que esses municípios, por exemplo, municípios que são limites, né, com
todos os estados, e vão entrar para passar os meses se preparando, porque eles têm uma preparação, né? Eles têm que se preparar bem direitinho para uma primeira entrada, mas depois desse tempo de preparação, vão estar também a serviço da população, né? Defendendo a população nos serviços, nas diversas frentes, inclusive no raio. Esse esforço, e é um esforço que exige, claro, recurso, né? O compromisso de pessoal é um compromisso sério, porque fica para sempre. Não dá para dizer assim, eu vou contratar agora, depois se não tiver dinheiro, não dá, né? Contratou, é uma despesa que fica como óbvio um compromisso. Então, eu quero aproveitar assim para compartilhar, né, essas coisas, porque eu considero muito importante que nós que estamos na política, nós possamos prestar contas e explicar à população, né, sem promessa fácil, mas também na medida em que assume o compromisso, poder cumprir e mostrar que cumpre. Eu acho isso muito importante. Agradeço sempre a toda essa equipe que trabalha aí de forma dedicada para a gente, pouco a pouco, ir vencendo esses grandes desafios. Nossa parceria contempla muitíssimo os parlamentares. Nós temos aqui o deputado estadual, Aldic, que é um exemplo de deputado que está na peleja para representar bem a população ali que lhe deu crédito, a quem ele representa. É muito importante nós termos deputados assim, com esse nível de compromisso, né, com as pessoas a quem eles representam, os municípios, e também que ajudam o governo naquilo que o governo, a maior parte das políticas para que o governo possa implementar, precisa de autorização da Assembleia. Se envolver um recurso, pagamentos, né, para pessoas, muitos desses investimentos que o governo faz nas políticas, é necessário a autorização da Assembleia. Então, se nós tivermos deputados que estão ligados nisso, né, isso aqui é por bem, eu vou apoiar, é muito importante também, para não ficar, às vezes, com picuinha que termina quem se prejudica é a população. Então, muito obrigada, Aldic. O prefeito registrou aqui a impossibilidade de participação do Eunício, mas eu quero agradecer também a mensagem e o prestígio aí dos seus créditos, né, a mim, muito obrigada. Agradecer aqui a presença dos vereadores também. Eu já estou falando e dizendo o que eu tenho para dizer, mas ao tempo que estou agradecendo. O vereador Joanes de Paraibana. Joanes de Paraibana. Muito obrigada, vereador, pela sua presença. Vereador Clóvis, vereador Belardo, que é vereador de Milagres, que prestigia esse momento, o vereador Chicão, de Mauriti, também prestigia aqui esse momento. Eu quero também agradecer a presença do Dr. Cristiano Moraes, que é o delegado regional de Brejo Santo, que ele toma conta dessa região, né, que inclui aqui o município de Barro. O Dr. Paulo Ernesto, que é o delegado municipal de Aurora e Barro, que está aqui também presente. O vereador de Fortaleza, o vereador Cônsul do Povo, também prestigia esse momento, é um defensor aí da causa, destas boas causas, da segurança, uma delas. Agradecer muito à imprensa, aos internautas, aos blogs, aos veículos de comunicação. Agradecer a presença do SAMU, dos bombeiros e da Polícia Militar, que nos ajudam aqui, que nos garantem boa organização para os nossos eventos. E no mais, prefeito, é dizer que, assim, você conta comigo, vou, dentro daquilo que for realmente possível, procurar apoiar nesse seu desafio, que realmente é grande. O prefeito falou aqui sobre cálculo, e muita gente não sabe, mas é um sistema nacional que, quando eles botam lá o nome do município, ou do estado, né, do estado também, por causa de pendências ou de irregularidades de prestação de contas, fica lá
como se fosse preso, né? E a gente fica, no caso, a administração fica sem poder fazer convênios, muitas vezes, sem poder, fica inadimplente, sem poder receber recursos quando são transferências voluntárias, então atrapalha muito realmente a administração. É importante isso, a cobertura para as crianças e também para os jovens. O Ceará tem que avançar. O Ceará está bem no esquema primário, mas o Ceará precisa avançar na cobertura das crianças e dos jovens e também na terceira e na quarta dose. Tudo isso para nos proteger, porque o que de melhor pode acontecer? A gente atravessar mais um aparecimento aí dessas variantes do vírus sem ter problemas, né, nas nossas unidades, sem ter agravamento para as pessoas e sem ter mortes por conta de algo que pode ser evitado. Então eu quero contar com o engajamento, a participação de vocês nisso, porque se nós formos muitos, a gente vence com muito mais facilidade. Muito obrigada, muita saúde para vocês e que nós possamos trabalhar sempre por dias melhores para o bar, para o nosso querido Ceará.